onde nós vamos falar sobre como entrar em ação. Então, ótima noite, Instagram. Se você está assistindo essa live no gravado, seja muito bem-vindo também. Já deixa o coraçãozinho, seja você que está assistindo ao vivo, seja você que está assistindo no gravado, que vai ter muito conteúdo. Acabei de tomar banho correndo para vir aqui para a live para receber a querida Lohane. A Lohane vai falar com a gente aqui hoje, vai falar um pouco mais sobre essa ideia de fazer acontecer, tirar os nossos sonhos do papel. Olha que interessante. Quem aqui tem algum sonho? Coloca aí, eu. Quem tem algum sonho, digita eu nos comentários. Quem tem algum sonho, digita eu nos comentários. Antes da Lohane chegar aqui, já coloca. Quem tem algum sonho, digita eu nos comentários. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos mostrar estratégias e também falar da importância de fazer esses sonhos acontecerem. Quem tem algum sonho, digita eu nos comentários. A galera tem sonho aqui. Beleza. Enquanto isso, vamos receber a Lohane. Eu vou fazer uma breve apresentação dela. Depois já deixa muito coraçãozinho, que ela tá chegando aqui. Já deixa muito coraçãozinho, que ela tá chegando. Coloca muito coraçãozinho para receber a Lohane. Vamos passar aqui de 100 pessoas tranquilamente para receber a Lohane, que ela merece. Vamos lá. Enche de coraçãozinho agora, que ela tá chegando. Enche de coraçãozinho agora, que ela tá chegando. Pessoal, vocês viram que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi quem tem sonhos? Quem tem algum sonho para realizar? Lohane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lohane. Tudo bem? Como estão as coisas aí? Tá excelente. Tudo muito bem. Eu vou fazer a apresentação da Lohane, mas antes eu vou começar provocando vocês. Vocês viram que eu perguntei quem tem sonhos? Algumas pessoas responderam, eu tenho sonhos. Se você não respondeu que tem sonhos, eu sei que você tem sonhos. Mesmo que você não tenha escrito eu aqui, eu sei que você tem sonhos. Agora, qual é realmente o sonho que você tem? O que você quer para sua vida? Qual o seu propósito? O que você está buscando? O que é o sonho que você tem? Talvez agora muito menos pessoas saibam responder essa pergunta. Olha, teve uma pessoa que respondeu, eu quero ser hipnólogo. Parabéns, parceiro de missão. Olha, quando eu falei, quem tem um sonho, um monte de gente falou, eu tenho muitos, eu tenho sonhos. Agora, quando eu pergunto, qual é o seu sonho? Agora você tem que começar a trazer isso para o mundo real. Você tem que começar a tangibilizar isso. Porque ter sonhos, todo mundo tem sonhos. Agora, qual o sonho que você tem? E agora, a pergunta seguinte, você está fazendo os seus sonhos acontecerem? Ou você está simplesmente esperando que esses sonhos magicamente aconteçam? E quem vai falar sobre esse tema hoje é a Lohane. Enche de coraçãozinho aqui para receber a Lohane nessa live aqui com a gente. Outra coisa, pessoal, deixa aqui nos comentários, se o som tiver ok, deixa nos comentários a cidade de onde você é. Coloca aí de qual cidade você está falando, de qual cidade você é. Se você é de Minas Gerais, se você é do Nordeste, se você é do Sul, se você é do Sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de onde você é? Ou você, quem sabe, é da Bahia, de Salvador, de Brasília, coloca aí. Por quê? Porque essa é uma forma de eu saber também se o áudio está ok. Se vocês colocam a cidade, eu quero dizer que o áudio está ok. A gente perguntou se está travando, aqui está liso para mim, beleza? Para mim também, estou te ouvindo super bem, Romaninha. Beleza. Ó, para quem não conhece, a Lohane, ela é minha irmã. A Lohane é minha irmã, ela é parceira de missão do Instituto Romani. Ela também faz parte do movimento transformacional. É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que também me incentiva muito e acredito que a gente se ajuda muito, né, Lohane? Então, pessoal, como o Romani já falou um pouquinho aqui, o Romani, eu sempre falo isso, ele é um grande mentor para mim. Você sabe, Romani, você é uma inspiração, não tem nem como falar o quanto eu sou grata a você. Eu e o Luiz sempre, a gente realmente é muito parceiro e é um presente fazer parte, sabe, de tudo isso que você está construindo sempre. Obrigado. Tá recebendo esse pessoal maravilhoso aqui, ó. Pessoal de São Paulo, pessoal aqui do Maranhão, da Bahia, Rio Preto, São Paulo, Jundiaí, ó, Rio Grande do Sul. Estamos muito bem acompanhados, hein? Que turma do Brasil inteiro. Que legal. Pessoal, agora eu vou começar apresentando brevemente a Lohane. A Lohane, ela é sócia da Abrada, que é a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio. E o interessante que a Abrada também começou a ganhar muita força com estratégias
relacionadas também aos treinamentos que a Lohane e o Luiz vieram fazendo dentro do Instituto Romani. Mas olha que interessante. O que que fez a Abrada nascer, a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, que hoje é uma referência no direito do agronegócio em todo o Brasil, e fez a Abrada nascer e começar a dar tão certo, sendo que a Lohane estava lá no mesmo treinamento que outras pessoas talvez não entraram tanto em ação. Olha o quanto isso é poderoso. Duas pessoas recebendo o mesmo conteúdo, uma pessoa vai lá, entra em ação e transforma aquilo em realidade. Outra pessoa pode ter ficado, cara, um dia eu vou ficar pronto. E, Lohane, eu quero te parabenizar por estar entrando em ação. Apresentar também a Lohane. A Lohane é formada em psicologia. A Lohane é formada em direito. A Lohane é sócia da Academia Brasileira do Direito do Agronegócio. A Lohane é uma pessoa muito empreendedora também, muito de entrar em ação, de realizar, uma inspiração para a gente. E, Lohane, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Quem é a Lohane? Então, primeiro eu quero agradecer, Romani, estar aqui nesse espaço com você. Eu amo todos os encontros com você. Na verdade, gente, eu falo isso. Eu conto muito, eu e o Luiz, a gente sempre conta muito com o Romani. Então, tudo que está acontecendo, eu sempre estou ligando, trocando ideia, pedindo uma opinião, o que ele acha das situações. A gente está sempre nessa parceria juntos. Então, eu conto muito mesmo com o Romani. Não é só meu irmão, é realmente um mentor, alguém que me inspira muito. Eu sou, como o Romani adiantou um pouquinho, eu sou formada em psicologia, sou também formada em direito, sou advogada, né? Eu atuo atendendo na área trabalhista no agronegócio, eu atendo praticamente só produtores rurais, sou sócia do nosso escritório, né? Martins Romani Advogados Associados, e sou também uma das sócias fundadoras da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio. Então, essa é um pouquinho do meu currículo profissional. Eu tenho especialização em Direito do Trabalho, MBA em Gestão Empresarial, estou fazendo mestrado, várias coisas assim, mas é o que o Romani está falando. Para mim, a diferença, e é isso, às vezes algumas pessoas vão estar aí assistindo a gente e falando assim, isso é possível porque ela já fez tal curso e aquele outro curso, fez duas faculdades e não sei o quê. E não é aí, eu não acho que realmente seja aí. Sabe, o X da questão não tá aí. Eu acredito que é realmente essa questão de entrar em ação. Sabe, fazer o treinamento do Romani, eu e o Luiz fizemos o treinamento do Romani. O primeiro que a gente fez já tem tempo, foi inclusive antes de começar a Abrada. E nesse treinamento eu lembro que foi assim, como se uma chave virasse. Então, realmente, fazer esse treinamento mudou pra a gente. Ali dentro, eu lembro que a gente olhou um pro outro e falou assim, vamos fazer. Agora, essa semana, a gente vai fazer isso, a gente desenhou ali o que a gente ia fazer, quais seriam, né, realmente, o que a gente ia fazer de entrar em ação. E a partir dali, a gente realmente fez aquilo. E aí foi vindo, o resultado veio a partir disso, né, Romani? Olha, Cleia, o Luiz também está aqui assistindo a gente, o Luiz, parceiro também de missão do Instituto, sócio da Abrada. Luiz, um abraço para você aí que está assistindo a gente. E Lohane, por que você acredita que algumas pessoas acabam se travando, não entrando em ação, falando, cara, eu não consigo, o outro consegue? O que você acredita que são as principais coisas, primeiro, que travam a pessoa de entrar em ação? Para você. Eu acho assim, que é o que a gente fala, eu acredito que tenham sabotadores de sonhos. E que a maioria das vezes eles vêm da gente mesmo. Sabe? É muito o que a gente acredita sobre a gente. E aí a gente usa isso tudo de desculpa para não entrar em ação. E na verdade, eu falo isso, pessoal, não quer dizer, aí às vezes a pessoa fala, não, mas é verdade, na minha vida, o meu caso é diferente. Na minha vida é diferente. Eu tenho um impedimento maior do que o seu, do que o da outra pessoa. E aí isso acaba sempre atrapalhando essa pessoa a entrar em ação. Sabe? A partir do momento que a pessoa... Tá travando, pessoal? Vocês estão conseguindo Tá, ouvir? não. Aqui tá beleza. Pessoal, Qualquer coisa... tá ok aqui? O som tá ok aqui e o vídeo também para mim. Se tiver para vocês, dá um ok, só para ter certeza aí. Se tiver mais pessoas, tá ok. Beleza. Então, mas é o que eu tô falando. Aí eu acho que isso atrapalha muito. A própria pessoa, isso faz ela não continuar, porque ela pensa assim, pra mim não dá. Então, assim, essa é a primeira questão, sabe? Eu acho que as coisas que são verdade na nossa vida e que elas acabam sendo usadas como desculpas, apesar de serem verdade, sabe? Não é porque não seja, eu entendo, eu sei que tem limitantes na vida de todo mundo.
E aí acaba que eu acho que isso impede. Então, eu acho que isso é uma das coisas que acontece muito. E essa questão que você falou também, Romani, de não estar pronto. Todo mundo acha que não está pronto. Eu acho que isso é meio que um senso comum. A gente sempre tem esse sentimento. Aquela pessoa está pronta. Ela já fez isso, já fez aquilo, ela está pronta. Eu não. Talvez depois que eu fizer isso, que eu fizer mais, aí você termina a coisa. Você fala, eu ainda não estou seguro bastante. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. E aí isso fica num caminho sem fim. Enquanto eu acho que o segredo é a gente ir fazendo no caminho. Sabe, igual eu não paro de fazer cursos. Gente, eu tô em todos os treinamentos do Romani. Em tudo que tem no Instituto Romani, eu já fiz. Eu fiz o curso de coach, fiz o curso de hipnose, de hipnoterapia, faço parte do movimento, vou estar no curso do Master presencial próximo que tiver, vou estar em qualquer evento ao vivo que tiver. E o que que acontece? Cada um desses encontros, cada um desses momentos, dessas oportunidades que a gente tem de estar com gente que está jogando no nível tão alto, faz a gente ir mais, entendeu? Em vez de ser mais uma coisa para depois, não, é uma coisa para eu dar mais um passo, para eu ir cada vez mais longe. Que legal. E o que que você acha? Por exemplo, você falou que, vamos recapitular aqui alguns sabotadores que impedem as pessoas de entrar em ação. Um, você falou, a pessoa acredita que não está pronta e que o outro está pronto. Outra coisa que a pessoa começa a dar desculpas como se para ela fosse mais difícil. Como se, nossa, para mim é muito mais difícil, eu não consigo, o outro consegue, o outro teve oportunidade, eu não tive oportunidade. Quem conhece aqui, pessoal, vou abrir de novo rapidinho. Quem conhece alguém que se vê nessa situação? Ou talvez você se veja nessa situação. Eu quero que vocês parem para pensar sobre isso. Quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa começa a te dar desculpas, e essas desculpas às vezes têm plausibilidade. A desculpa não quer dizer que, cara, essa desculpa não é real. A desculpa pode ser totalmente verdadeira. Eu vou dar uma dica aqui em cima do que a Lohane falou. Nós contamos histórias na nossa mente que travam o nosso futuro. O nosso resultado que nós queremos de verdade. Quais os tipos de história? Anota isso daí, pessoal. Pensa, lembra que no início eu perguntei quem tem um sonho? Aí todo mundo tem um sonho. Aí de repente eu perguntei qual sonho você tem? Aí de repente nem todo mundo sabe qual sonho que tem. Algumas pessoas já começam a pensar, cara, será qual o meu sonho? Aí de repente começa a pensar a respeito o que você vem contando para si mesmo, qual a historinha você vem contando para si mesmo, do porquê você não realizou aquilo que você se propõe a realizar para sua vida. Pode ser uma história positiva, pode ser uma história, eu tô no caminho, tá tudo dando certo, eu tô aprendendo, tô evoluindo e tá cada vez melhor. Pode ser uma história positiva, mas pode ser uma história negativa. E a história negativa, essa historinha que passa na nossa cabeça, pode ser, cara, pro outro é mais fácil, eu ainda não tô pronto. Quais as historinhas que vêm? Quais as histórias? Porque essas historinhas têm a ver com as nossas crenças. Crenças não tem a ver com religião, não. Crença tem a ver com aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu acredito sobre o outro, aquilo que eu acredito sobre a vida. Então pensa, qual a historinha que você conta? Eu não sei se você vai lembrar, Lohane, daquele exercício dos 3 tipos de histórias comuns que as pessoas contam quando tem algum tipo de comportamento que está sabotando. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. A primeira delas, pensa sobre isso. Talvez seja uma pessoa que deseja fazer atividade física. A primeira história que essa pessoa pode começar a contar na própria mente dela é: cara, eu não vou fazer atividade física porque, nossa, ele olha para si e começa a, como se fosse, ignorar o fato de que ele tem algum problema. É como se aquilo não fosse um problema para ele. Então essa pessoa, ela começa até a fazer brincadeira. Como assim? Ela fala, não, isso aqui foi muito tempo para cultivar essa barriga aqui. E começa a fazer piada. E começa a negligenciar que existe algo que ela poderia trabalhar. Essa é a primeira historinha. Ela começa a negligenciar o problema. A segunda, olha que interessante. O que está por trás da preguiça é uma dessas 3 histórias. Repara, é sempre uma historinha. Você não conta uma história só, eu tô com preguiça. Tem uma historinha que você está contando. Ou você negligencia o problema, ou como se não tivesse, o problema fosse tão grave assim. Porque se realmente for um problema, você vai lá e entra em ação. Senão não tá doendo bastante. Se tiver um prego enfiado na sua bunda, você dá um jeito de tirar ele da sua bunda. Senão é porque o prego não tá doendo o bastante. Agora,
O segundo ponto, pessoal, o segundo ponto que às vezes limitam as pessoas é contar uma mentira que parece verdade. E qual seria essa mentira que parece verdade? Dando um exemplo aqui relacionado à questão de vida saudável, mas não tem a ver, imagina, não precisa ser perder peso não, gente. Isso vai para qualquer área da vida. Pode ser em questão financeira, pode ser em relacionamento, pode ser em vida profissional, em qualquer área da vida. A segunda historinha que nós podemos nos contar para nos sabotarmos é uma mentira que nós nos convencemos que essa mentira é uma verdade. Como assim? É aquela história da pessoa que fala, meu metabolismo é lento, só que ela não fez nenhum exame para saber se o metabolismo é lento, e você vai ver ela comendo e de repente ela está comendo fritura, de repente ela não faz atividade física nenhuma, e tudo bem, não estou querendo dizer que todo mundo precisa fazer atividade física, mas eu estou querendo dizer que essa pessoa está se contando uma mentira que parece verdade. Tá caindo fichas aqui, pessoal? Às vezes, essa mentira que parece verdade pode ser, nossa, hoje eu tô sem tempo. Então, essa pode ser uma mentira que parece verdade, sabe? Porque o dia tem 24 horas para todas as pessoas. Quem está fazendo o que precisa ser feito, não é porque ele tem mais tempo que você, é porque ele está sabendo organizar as prioridades de forma mais adequada. Agora, terceiro ponto. Qual o outro tipo de historinha? Quem quer saber? Olha que interessante isso, pessoal. Tá caindo ficha aí? A primeira história, negligenciar. Você começa a contar uma história como se aquilo não fosse um problema. A segunda história, você conta uma mentira para si mesmo como se essa fosse uma verdade. E a terceira história, essa, apesar de muita gente achar que ela é mais nobre, para mim essa é uma das piores de todas, que é a verdade que não te ajuda. Qual que é a verdade que não te ajuda? É quando uma pessoa começa a contar uma história de, caramba, eu não consigo, vamos colocar aqui, fazer nenhum tipo de atividade física, porque eu estou trabalhando muito. Às vezes essa pessoa está realmente trabalhando muito. Só que sabe, isso está te ajudando? Isso vai te levar para o caminho para cuidar da sua saúde ou não? Ou essa verdade não te ajuda? Então, se você está se contando uma verdade que não te ajuda, você está continuando, perpetuando o problema. Ah, para mim não dá, porque, nossa, eu tive dificuldade na minha infância, isso aconteceu, então para mim não dá. Você sabia que tem gente que teve dificuldade na infância, às vezes mais dificuldades que a sua, que fizeram dar certo? E uma coisa que eu acredito é usar com propósito aquilo que te desafia. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa fala, eu não consigo realizar o que eu me propus porque eu tive 3 filhos, então para mim foi muito difícil. Tem pessoas que tiveram 5, 6, 7, 10 filhos e conseguiram realizar aquilo que ela se propunha. Então, ao invés de colocar a culpa no seu filho, coloca o propósito no seu filho. Coloca, eu vou fazer justamente porque eu tenho um filho. E eu quero que ele tenha um futuro maravilhoso. Estão entendendo isso que a gente está falando aqui? Ó, então, recapitula aí. Recapitulando aí. Negligenciar ou ironizar o problema. Contar uma mentira que parece verdade ou contar uma verdade que não te ajuda. E, Lohane, ó, quem caiu ficha aqui com isso? Lohane, o que você acredita que fez com que, por exemplo, a Abrada nascesse, que o negócio de vocês começasse a prosperar tão bem, que vocês hoje estivessem ajudando tantos advogados pelo Brasil? Então, até você estava falando aí, eu fiquei até pensando em várias coisas. Enquanto você estava falando, também fiquei pensando. E é interessante isso, porque a gente fala, e é engraçado, às vezes as pessoas não percebem. As pessoas acham sempre que o problema está no negócio. A pessoa pensa assim, o meu negócio tem que ajustar aquele ponto, tem que ajustar aquilo outro, na parte profissional, na parte técnica. E o que eu vejo muito, que eu acabei percebendo também na prática, que antes de tudo, antes de qualquer negócio, a gente tem a parte pessoal ali. E assim, para mim, uma coisa que eu acho também que limita muito é a questão do medo de falhar. É uma coisa que para a gente. Porque assim, você tem essa crença, eu tinha muito essa crença de que eu não podia falhar, de que eu tinha que fazer as coisas bem, eu tinha que realmente... Essa questão de não falhar. E eu acho que é um medo geral. Isso é o que faz muitas pessoas não fazerem. É o medo de fazer e dar errado. É o medo do não, de quantos nãos a gente leva até ter o sim.
Entendeu? E tem milhares de não. Gente, todo mundo que vocês veem aí que tá dando certo, que tem grandes resultados, se vocês veem a quantidade de nãos que tem por trás daqueles sims, sabe, a maioria das pessoas teria desistido. Então, assim, é isso que é a questão. Não é, é igual. Você fala isso, né, Romane? Que falhar não é o contrário do sucesso. Tá no caminho. Não tem problema a gente falhar. E foi isso, gente. No curso do Romane, eu tive muito esse encontro também. Eu lembro, assim, até de viver, de ver a minha criança, sabe? E de me deixar em paz, de falar: olha, tudo bem falhar. Não tem problema dar errado, sabe? O importante é a gente fazer. E eu sou uma pessoa fazedora. Eu sou voltada para resultado. O Romani sabe como eu sou, assim. Para mim, eu sou motivada muito por resultado, eu busco muito resultado em tudo que eu faço. Então, isso era uma questão, porque eu tinha que ter resultado. E aí, indo, a gente falha, gente. Só não falha quem não vai, entendeu? Só se você não fizer. Para você não errar, para não dar errado, para você não ter nãos, só se não, você não começar a fazer. Então é isso. E eu lembro que aí no curso eu tive esse encontro, essa coisa, esse insight, e eu falei assim, não, agora a gente vai e não tem problema dar errado, sabe? Não tem problema. A gente tá ali, não importa quantos nãos vierem, a gente vai até ter os sims que a gente quer. E aí é isso que aconteceu, sabe? Os sims vêm. À medida que a gente passa a falar assim, não, a gente vai continuar, sabe? Até eu li em algum lugar que falava isso, que uma das coisas em comuns entre as pessoas que têm sucesso, entre 1% que tem mais sucesso, é que elas tiveram no mínimo 3 momentos na vida delas em que todas as outras teriam desistido. E que elas continuaram. E o que é isso, gente? É lidar com a falha, é lidar com o não, é lidar com aquele momento que tá difícil, que não importa. Aconteceu aquilo? Tá, o próximo então vai dar certo, vamos fazer. Sabe, continuar fazendo. Mesmo que tenha. E é o que eu vejo que acontece, Romane. A gente, quanto mais você faz, e aí, gente, isso aqui, à medida que o resultado vem e ele começa a subir de nível e o resultado vem maior, vem mais essa outra parte, vem muita crítica, vem muito esse outro lado de apontar erro, esse outro lado também, né, Romane? E eu acho que é isso, a gente tem que estar pronto para isso e falar assim, olha, eu tô tendo resultado por isso, não tem é aquele negócio, quem não erra é porque não tá fazendo. Eu tô disposta a errar para eu continuar tendo os meus grandes resultados. Então, acho que é isso mesmo. E uma coisa legal sobre isso que você falou, quando você não está errando, quer dizer que você está muito paralisado. Olha que incrível isso. Se tem muito tempo que você não erra nada, que você sabe tudo que você está fazendo, tem muito tempo que você não está inovando, tem muito tempo que você não está pensando formas de melhorar a si ou o seu negócio. Então, Romane, tem uma frase que eu gosto muito, que é muito ligada nisso que você está falando, que fala que se você não está preocupado com os riscos que você está correndo, então você não está correndo riscos suficientes. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar preocupado, tem que estar. Isso movimenta a gente, isso faz a gente ir muito mais longe, sabe? Tá pra frente mesmo. E uma coisa aqui, pessoal, quem aqui já recebeu críticas de alguém? Quando você pensou assim, cara, eu dei o meu melhor e de repente você começou a receber crítica. Quem aqui já aconteceu isso? Quem aqui em algum momento recebeu críticas quando você estava buscando dar o seu melhor? Quem aqui já aconteceu isso? Coloca eu. Quem em algum momento você estava buscando dar o seu melhor, você estava buscando fazer as coisas do jeito que você conseguia fazer. E de repente alguém veio e te criticou duramente. Quem já aconteceu isso em algum momento da vida? Isso você tem que entender que aquela pessoa que está criticando duramente, essas críticas duras, se você ouvir como se fosse um problema totalmente seu, isso pode te paralisar. Agora, quando você ouve e pensa, caramba, 2 pontos aqui. O que eu aprendo com isso, você pode pensar, para fazer melhor da próxima vez. E o segundo, ainda bem que eu estou sendo criticado. Olha isso, olha que maluco. A próxima crítica que você receber, eu quero que você dê um sorriso. Eu quero que você encha o seu coração de alegria, porque você está olhando para si e pensando, caramba, olha essa metáfora que eu vou contar aqui para vocês. Imagine uma árvore. Imagine uma árvore. A árvore tem frutos. Se tem frutos que estão embaixo da árvore, eu consigo tirar com a mão, concorda? Agora tem alguém que consegue tirar o fruto que está em cima da árvore com a mão, se ele não subir na árvore, se ele não pegar um galho, se ele não der um jeito. Então, quando você começa a receber a cutucada,
quer dizer que você está se tornando um fruto acima da árvore. Quando você não recebe crítica, quando você não recebe crítica, quer dizer que você não está colocando a sua voz em algo. Porque quando você coloca a sua voz, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai criticar duramente aquilo que você fez. Vai ter gente que vai... E tudo bem. Porque você sabe quem você é. Não é a opinião do outro que faz você ser quem você é. Mas principalmente... Olha, lembra disso. Quando alguém pega... Imagina isso. Imagina essa cena. Se alguém chegasse, abrisse a porta da sua casa agora, derramasse uma lata de lixo ali dentro, enchesse de lixo para todo lado na sua casa, o que você faria com isso? Você deixaria o lixo ali dentro? Você aceitaria aquele lixo lá dentro? A chance é que não. Você tiraria aquele lixo para fora. Ou você nem deixaria que esse lixo entrasse ali. Então, por que quando alguém vem na sua mente e quer colocar um monte de lixo lá dentro, às vezes sem perceber, você acaba deixando o lixo lá dentro por anos, fazendo uma pessoa acreditar que ela não é suficiente, fazendo uma pessoa acreditar que ela não é boa para se comunicar, porque alguém em algum momento disse isso para ela, ou fazendo uma pessoa achar que ela não é quem ela nasceu para ser, que ela não pode realizar, que os outros podem, que ela é menor, não, você é capaz. Sabe qual que é a diferença de um grande gênio e de uma pessoa comum? É que o grande gênio, ele sabe que ele é uma pessoa comum. Enquanto a pessoa comum, ela fica achando que só os grandes gênios podem realizar algo grande. Não, o grande gênio, ele sabe que ele não tem diferença do outro gênio. Então, por ele saber que ele não tem diferença do outro gênio, ele começa a se propor a realizar mais, a errar mais, e tudo bem. Olha que interessante isso. Porque se eu não olho para mim e entendo que eu sou um grande gênio, e quando eu digo esse grande gênio, todos nós somos especiais, cada um tem um talento único. Quando eu olho para dentro e entendo que eu sou um grande gênio, eu posso despertar esse grande gênio dentro de mim. Porque se nem eu acredito nisso, por que o outro vai acreditar? Então, olha isso que nós estamos falando aqui. Tá caindo fichas aqui, pessoal? Tá caindo fichas aqui? Agora eu vou falar uma coisa para mexer com todos vocês. Posso ser um pouco duro aqui? Posso ser um pouco duro aqui? Falar aqui, pessoal, ó, eu vou incomodar, pode ser? Vou incomodar todos nós aqui juntos. Posso incomodar vocês? Então vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você faz o seguinte, pega a sua mão aqui, pega a sua mão, beleza. Agora você vai pegar aqui assim, ó, mais ou menos na altura aqui do abdômen, pega aqui assim na altura do abdômen e apalpa bem, assim na altura do abdômen, aperta. E aponta o dedo e fala assim, fui eu que fiz. Fala, fui eu que fiz. Faz isso agora. Fui eu que fiz. Ó, isso que eu fiz aqui, cara, me gera desconforto também. Eu pensei, cara, eu podia estar melhor do que eu tô. Mas tudo bem. Se não tem o desconforto, você continua sem se transformar. Esse desconforto é normal. E aqui, eu fiz esse exercício aqui, você apalpando sua barriga. Esse mesmo exercício poderia ser feito falando, cara, olha sua conta bancária. Olha como que está o relacionamento com o seu filho. Olha como que está o seu relacionamento com a... E assim por diante. Estão entendendo? Se você não se incomodar, pode ser que você vai perpetuar a mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é a média. Mediocridade não é nem abaixo da média. Mediocridade é a média. E aqui, quem está aqui hoje, eu sei que são pessoas que estão buscando jogar no próximo nível. São pessoas que estão buscando sair da mediocridade. Estão entendendo isso, gente? E outra, eu não estou dizendo que você precisa ser magro e ter o corpo da revista, não. Longe disso. Eu estou só perguntando para você, o quanto você está feliz em relação a quem você é. Cara, você pegou ali e está feliz. Não tem problema se você está acima do peso. A questão é o quanto você está olhando para dentro e está se sentindo bem com quem você é. Tá caindo a ficha sobre isso daqui? E pessoal, agora eu vou falar uma coisa que se você lembrar disso nessa live, isso pode mudar a sua vida completamente. Anota na sua mente essas próximas palavras. Essas próximas palavras que eu vou falar aqui
Antes de entrar nessas palavras, vai no aviãozinho, porque o que eu vou falar agora é pesado. O que eu vou falar agora pode realmente transformar uma vida para quem lembrar disso e colocar isso em prática. Vai no aviãozinho aqui, vai no aviãozinho e manda essa live para pelo menos uma pessoa agora. Faz isso agora. Porque se essa pessoa ouvir o restante dessa live, você pode estar ajudando a transformar uma vida. Vai lá, manda aqui no aviãozinho. Manda para pelo menos uma pessoa agora. Manda para uma pessoa. Enquanto vocês mandam pro aviãozinho, vou fazer tipo o programa da Xuxa e vou mandar um super beijo para nossa avó super amada que está comentando aqui e está participando da live. Vovó, te amo. Beijo, muito bom te ver aqui. Beijo, te amo, vovó. Que bom te ver aqui. Compartilhado. Uma convidada especial dessa, tem que falar, ué. Essa é mais do que especial. Essa aí é muito, muito querida. Nossa, aprendi muito com ela. Muito do que eu sou, eu tenho que agradecer a minha avó também. Eu também. Pessoal, agora, vovó Rosinha, te amo muito, viu? Aqui, ó. Te amo, vovó. Beijo. Pessoal, agora presta atenção no que eu vou falar agora, para que vocês se lembrem disso, não por hoje, não só por amanhã, mas para o resto da sua vida. De hoje para o resto da sua vida, lembra dessas próximas palavras. Combinado? É impossível parar alguém que não desiste. É impossível parar alguém que tem uma determinação que não acaba. É impossível você desanimar alguém que não para. Não tem como uma pessoa que não para fracassar. Lembra disso. Se você tem um sonho, você pode falar, cara, eu quero ganhar o Oscar. Se você não para e não desiste, continua e erra e acerta de novo, daqui a pouco você está com o Oscar na mão. Não esquece disso. Ah, Romane, eu não sei como eu vou conseguir o Oscar agora. É justamente porque você já está com essa ideia maluca de que você não sabe, que você nem entra em ação e não dá o primeiro passo. Olha que interessante. Eu vou contar uma história. Você sabia que o Steven Spielberg, quando ele começou ali trabalhar com diretor, ele foi para os estúdios lá de Hollywood, ele pegou um trailer, ele ficava lá de fora e começou a trabalhar de graça, na área de roteiro e direção e trabalhando lá no estúdio. E ele falava que ele era diretor e trabalhava com o diretor e as pessoas aceitavam ele fazendo o serviço gratuito achando que ele estava recebendo. Passaram-se muito tempo, passou ali tipo um ano depois, eles descobriram que o moleque que estava lá não estava recebendo salário e estava trabalhando no estúdio como se ele fizesse parte da produção. Só que, obviamente, eles contrataram ele porque ele era um cara que dava resultado. E, de repente, ele era um cara que se tornou um dos melhores diretores do mundo. Eu estou dando esse exemplo aqui do Steven Spielberg, mas isso vale para qualquer história. Se você olhar para qualquer história de uma pessoa que tem um resultado acima da média, ela tem uma resiliência, uma antifragilidade muito acima da média. O que é ser antifrágil? A resiliência, para vocês lembrarem desse conceito, é quando você pega uma esponja, aperta ela para você ver. Você solta, ela volta ao estado original. E o que é antifrágil? Antifrágil é que se você rasga aquela esponja não volta só como esponja. Aquela esponja se transforma em algo melhor. Ela cresce, ela se transforma. O conceito do antifrágil é que se você destrói ou tenta destruir uma pessoa, de repente você vê aquela pessoa maior. E quem tem essa característica de antifragilidade, você não consegue parar. Você não consegue parar uma pessoa assim. Nada para uma pessoa determinada. Nada para uma pessoa que olha para dentro e tem essa característica de ser antifrágil. E eu quero convidar você a escolher ser antifrágil agora. Eu quero convidar você a ser imparável. Eu quero convidar você, quando alguém falar mal, criticar você, agradece. E lembra que tem 3 tipos de pessoas. Tem o tipo de pessoa que fica falando... 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é a que está de braço cruzado, não está fazendo nada. Essa pessoa não está fazendo nada. A segunda pessoa é o tipo de pessoa que começa a falar de quem está fazendo e fica só falando de quem está fazendo. E esse tipo de pessoa está falando mal de quem está fazendo. Agora, tem o outro terceiro tipo de pessoa, que é aquele que está falando bem e está buscando fazer. Ele está querendo crescer com aquilo. Mas tem um tipo de pessoa ideal, que é aquela que está fazendo. É aquela do qual o outro está falando bem, é aquela do qual o outro está falando mal, é aquela do qual o outro está falando nada e esperando alguma coisa acontecer. Então, qual desses tipos de pessoas você deseja ser? Cara, no mínimo,
seja a pessoa que está falando bem e crescendo. Não usa seu tempo para ficar criticando o trabalho de outras pessoas, porque, cara, ó, quando você receber uma crítica, você tem que pensar, cara, esse cara tá com muito tempo livre para poder gastar a vida dele para te criticar, para falar mal de você. Cara, pensa em gerar tanto valor. Ó, um exemplo. Vocês sabiam que, por exemplo, no último curso gratuito de hipnose que nós oferecemos, quem acha que não vê um monte de gente falar, cara, você não devia dar o curso gratuito. Só que sabe o que a gente faz? Esse é o conceito do antifrágil. A gente faz um maior depois, para gerar mais valor, mais transformação. Esse é o conceito do antifrágil. Estão entendendo? Por quê? Porque, olha que interessante, eu recebi 1.280 depoimentos no último curso de pessoas agradecendo porque geraram transformação na vida de outras pessoas, pessoas mandando mensagem falando que pararam de fumar, contando história de como ajudaram o filho, um monte de história transformadora, de pessoas que conseguiram fazer as pazes com a própria história, resgatar a autoestima, várias histórias de transformação. Foram 1.280 depoimentos catalogados. Então, antes de começar a usar o meu tempo para ficar gastando com aquela pessoa que está falando mal, eu primeiro vou gastar agradecendo e honrando as 1.280 pessoas que estão falando bem. Então lembra de você ser o antifrágil. Lembra de você levar esse movimento transformacional para frente a partir de você. Para quem caiu fichas aqui agora? Romane, eu amei. Eu amei isso tudo que você estava falando agora. E eu quero convidar todo mundo que está aqui assistindo a não ser... Porque é isso, sabe isso que você está falando? Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou assim. Ela pensa assim, eu não sou uma pessoa que é de ação, eu não sou uma pessoa que faz. E aí, sabe o que acontece, gente, quando a gente pensa isso? É só mais uma desculpa para a gente não fazer. Então, sabe, eu quero convidar vocês que estão aqui assistindo a gente a fazer. Sabe, a falar assim, o que que eu não faria, de jeito nenhum. O que que eu não faria nessa próxima semana que eu ia esperar para daqui 1 ano. Sabe, faz. Sabe, se era... alguém falou aqui. Eu tô com dificuldade de ter cliente na área de terapia. Olha, você já pensou em começar a produzir conteúdo para sua rede social? E não só pensa, é isso. Aí todo mundo que eu converso, a pessoa fala assim, eu tô pensando em fazer um conteúdo, eu estou pensando em começar a fazer lives. Gente, faz hoje, tipo, convida alguém agora. Sai aqui da live quando terminar e fala, eu vou falar com a primeira pessoa, vou falar com o fulano, e convidar ele para fazer uma live comigo. O Instagram é aberto, entendeu? Façam, realmente façam. Entrem em ação, sabe? Não tem problema ter medo. Porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho coragem de fazer isso, não tem... Sabe? Faça. É assim que a gente começa. E à medida que a gente faz e vai tendo consistência, o resultado vem. É natural. É como se fosse assim, gente. Não tem como não vir. É quase uma correnteza, assim. E quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente passa a produzir, mais resultados vêm. E aí, gente, é uma onda. Não tem mais como, sabe? Eu acho isso interessante, Romane. Todo mundo, você pode perceber isso. Para mim, o que faz tanta diferença... Como que eu faço? É o que você estava falando. Eu faço um curso seu, Romane, você fala uma coisa ali. Na hora que você fala, sabe, você está aqui nessa live falando, eu já estou pensando o que eu vou arrumar, como que vai ser, uma outra coisa ali que eu vou fazer. Então, assim, a gente tem que realmente, gente, entender esses insights não só como frases legais de efeito, mas realmente fazer, sabe? Usar isso, falar como que eu vou usar isso para minha vida, o que eu vou fazer agora para poder, então, aproveitar isso que for falado. Sabe as fichas que vocês estão falando que estão caindo? Usem elas. Não seja só uma coisa que você ouviu hoje que foi legal. Faz. É isso que é a diferença, sabe? E eu acho que é a partir disso que a gente tem realmente esse extraordinário. E é o que você está falando, Romane. Quando o extraordinário começa a vir, é o gênio que está falando assim, nossa, eu sou um gênio, mas na verdade eu sou uma pessoa normal. Sabe? Às vezes alguém fala com a gente, fala, nossa, que incrível isso que vocês estão fazendo, é revolucionário e tal. E pra gente, sabe, é quase como se fosse natural. Como se não tivesse como fazer de outro jeito. Então, assim, é isso e tá dentro de todo mundo. É porque a gente percebe isso. Que não é uma mágica, não é um segredo de uma pessoa específica, sabe? Tá dentro de cada pessoa que tá aqui assistindo a live. Todo mundo poderia fazer e ter esse resultado. Gente, e não é uma competição. Poderia ser todo mundo, entendeu? Não é... Tem realmente espaço para todo mundo ter esse resultado incrível. É realmente entrar em ação, sabe? Fazer acontecer, que é o tema da nossa live aí, né, Romane?
E uma coisa legal aqui sobre isso que a gente está falando. Olha que interessante. A Lohane, ela trabalha na área do direito. E mesmo ela trabalhando na área do direito, por que que ela decidiu fazer cursos na área do desenvolvimento humano aqui com o Instituto Romani? Porque isso está totalmente ligado. Qual que é a diferença? Seja de um advogado que está patinando na carreira e um advogado que está decolando. Não é só a parte técnica. A parte técnica, os dois poderiam aprender. Tem muito mais a ver com essa questão das crenças, os valores, a forma que ele enxerga a si, ao mundo, a mentalidade dessa pessoa que está por trás, as raízes, do que necessariamente os frutos. Ou seja, está muito mais dentro do que fora. A maior batalha que nós temos que vencer está dentro da gente, não é fora. Conteúdo técnico hoje é muito duplicável. Se você olhar até atletas de performance, você acha que a maior diferença entre esses atletas de performance e a sua técnica? Cara, é muito mais a forma que ele se enxerga, a forma que ele enxerga o mundo. Quando ele vai, seja para o treino ou para o jogo, ele olha e fala assim, cara, eu vou vencer. Enquanto o outro olha e pensa, será? Será que dá? Isso muda tudo. Porque se até a própria pessoa começa, será que dá? O que vem? Será que dá? Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou, falou aqui, cara, eu já tentei de tudo, eu mandei as cartas. Caramba, eu vou te contar uma história aqui. Uma história aqui de bastidores. Ó, uma história de bastidores, hein, pessoal? Quando eu decidi que eu iria trabalhar com desenvolvimento humano, sabe o que eu fiz? Eu marquei palestras gratuitas em todas as escolas da cidade que eu moro e também das cidades vizinhas. Todas que tinha, eu fui marcando. As que eu não conseguia marcar, porque às vezes tinha escola particular que não aceitava, eu ligava de novo. Sabe quantas vezes eu ligava em uma escola? Em torno de 20 vezes. Às vezes até a pessoa falar não, e aí eu ia para outra. E eu ia intercalando. E gratuitamente. Por quê? Porque eu pensava, cara, um dia eu quero dar muitos treinamentos, eu quero ajudar milhares de pessoas. Eu não tinha noção de como eu ia fazer isso. Só que se eu não desse o primeiro passo, eu não ia conseguir enxergar mais à frente. Lembra dessa metáfora aqui? Você sabe como que você... Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que está em Minas Gerais, ela quer ir para a Bahia. Como que ela faz para sair de Minas e ir para a Bahia? Ela liga o carro e anda os primeiros 20 metros. Você não precisa andar 1000 quilômetros de uma vez só. Até porque, Romani, e a curva que tinha no caminho? Eu não vi a curva se eu não tivesse andado os 20 metros para frente. E o morro? E agora para onde que eu vou virar? Eu não ia saber se eu não tivesse andado os 20 metros para frente. Mãe, e ainda vou aproveitar aí a sua exemplificação que você trouxe. Eu também vejo que uma outra coisa, as pessoas às vezes têm medo de ir, com medo de mudar de ideia no meio do caminho. Então as pessoas têm medo de falar, mas e se eu me posicionar muito numa coisa? Ah, eu sou terapeuta, então a questão de nicho aqui, vou nichar e vou ser terapeuta que vai trabalhar terapeuta com terapia para crianças, infantil, vou ser um psicólogo atender crianças. Aí depois a pessoa fala, mas eu não vou me posicionar assim, porque depois eu posso mudar de ideia e querer trabalhar. Gente, não tem problema mudar de ideia no caminho. Se você está na metade do caminho para Bahia e fala assim, não, agora eu resolvi que eu quero ir para São Paulo, abraça São Paulo e talvez vai ser o melhor. O importante é a gente estar nesse caminho. E é o que o Romani está falando, a gente tem que andar. Você nunca vai saber que não quer uma coisa, uma certa área, sem ter tido essa experiência, sem ter esse início. Sabe, a gente realmente... Não tem como, gente. Sem ter a experiência, sem entrar em ação, a gente não tem como evoluir. É impossível. Agora, falando uma coisa interessante também. Romani, então para você foi fácil, você chegou lá e deu as palestras. Não, sabe o que eu fazia? Eu ouvia muito mais nãos do que sim. Tinha palestras que eu ia fazer em lugares que não tinha ninguém. Tava vazio e eu ia lá dar uma palestra para ninguém. Quando eu comecei as primeiras palestras, eu passava horas preparando alguma coisa e às vezes eu não sabia nem o que eu ia falar direito. E às vezes a palestra era ruim porque eu não tinha ainda toda a experiência que eu tenho hoje. Só que se eu não tivesse feito aquela palestra ruim, hoje eu não estaria conseguindo chegar aqui e falar de improviso aquilo que está dentro de mim de forma simples e de alguma forma ajudando outras pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você não começar e errar no meio do caminho e às vezes levar um monte de não, você está esperando uma coisa que não existe. Como assim uma coisa que não existe? Presta atenção nisso. Eu vou dar um exemplo abertamente. Abertamente, pessoal. Primeiro, eu ligava em empresas para ver se eu conseguia fechar uma empresa.
para fazer um treinamento numa empresa. Às vezes, a gente ligava para 100, 120 empresas, ouvia um monte de não, e de repente uma delas dava um sim. E, cara, aquilo me motivava, e às vezes levava mais de mês para outra dar um sim de novo, e tudo bem. Mas eu entendi que aquele não que eu recebia me deixava melhor. Presta atenção nisso. Como que eu faço a primeira ligação? Eu ligava, não sabia a menor, muito ruim para falar, e virava e falava assim, cara, eu queria fazer um treinamento. Não, pronto. Aí eu, não deu certo, deixa eu pensar outro jeito de falar isso. Aí na próxima vez que eu ligava, eu começava a pensar uma coisa que ele podia estar querendo. Assim, cara, vocês gostariam de aumentar suas vendas? Opa, sim. Aí de repente eu começava a falar, não quero seu treinamento não. Aí de repente eu começava a abordar diferente. Aí de repente eu começava, cara, oi, tudo jóia? Aqui é o Romani, eu vi a empresa de você. Eu olhava o site da empresa antes e começava a entender os valores da empresa. E começava a entender, conversar. Olha, você tem interesse... E começava a entender mais a pessoa. Ainda ouviu não de novo. E aí eu achava que estava ficando muito bom. Aí o que eu fazia? Eu montava um portfólio. Tá entendendo? Que eu ia evoluindo a cada não que eu recebia. Aí, Gente, eu tinha um portfólio anotem. Não, por favor, anotem isso. Romani, o que é mais parador que eu já vi? É isso. A pessoa fala assim: eu não tenho um portfólio. Eu não posso ligar porque eu não tenho um portfólio. Eu não posso ir porque eu ainda não tenho uma apresentação pronta. Eu não tenho um site. Eu não tenho. E aí a pessoa fala assim: que não consegue fazer porque ela não tem aquela ferramenta. E não é, gente, não é isso, sabe? Comecem, façam, entrem em ação, produzam conteúdo, liguem. Se você, na minha área, a gente não pode, no direito, a gente não pode entrar em contato com o cliente, então é um pouco diferente. Como que a gente. E aí, gente, também não é uma desculpa. Hoje a gente tem rede social, qual que é a forma? Todo mundo vê rede social o tempo todo. Todo mundo tá com o celular na mão o tempo todo. Então, gente, não existe isso. Ah, eu tentei de tudo e não deu pra mim. Se não deu para você, é porque você não tentou de tudo ainda. Sabe? E ter até uma coisa legal, por exemplo, fazer essas métricas. Ah, vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei lá no canal do Telegram a carta transformacional para você mandar para as pessoas e conseguir o primeiro cliente. E é o passo a passo. Você mandar ela, você vai conseguir o primeiro cliente. Só que aí a pessoa pensa assim, cara, eu vou mandar ela para 3 pessoas e aí eu vou conseguir o cliente. Não, você tem que ter essa métrica. Manda para 50 ou para 100 pessoas diferentes. E aí você vê quantos responderam. Talvez 10% responda, 20%, 30%. Qual que é a sua taxa de conversão? E de repente, talvez 20% responde. E quantos desses vão se interessar em fazer o acompanhamento com você? Talvez um dos 20, talvez um dos 10. E tem que ter essa noção, senão você está alucinando. Vou dar um exemplo. Olha aqui. Vocês sabem que tem um curso gratuito agora de hipnose transformacional. Por exemplo, a Virgínia falou que fez a carta. Você mandou ela para 50 pessoas ou mais? Olha que interessante. Nada. Então coloca aí. Você mandou para mais de 50 pessoas? Você mandou? Para quantas pessoas você mandou, Virgínia? Para quantas pessoas? Como que você mandou? Porque isso tudo muda. Porque se eu chegar e mandar para uma pessoa parecendo que é um spam, a pessoa não vai nem ler. Agora, se eu chego... Romani, não, e isso que é interessante, gente. Tudo que as pessoas veem os resultados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente já fez curso presencial para mais de 1.000 advogados, sei lá, para quantos? Não sei, acho que mais ou menos deve estar para uns quase 1.000 mesmo. Então, e aí a pessoa fala, nossa, mas olha, são quase 1.000. Gente, se vocês verem quantos que a gente entrou em contato, que tiveram contato, que procuraram e não fizeram, 20 vezes mais, entendeu? Então não tem, é isso que é o negócio. O resultado, todo mundo tá vendo o que tá sendo, a gente noticia a coisa boa, ninguém vai ficar mostrando ali. Outro dia a gente teve uma reunião com alguém que queria saber um pouquinho mais, uma pessoa falou, não, vocês podem fazer uma mentoria comigo para me explicar um pouco mais desse universo de cursos e tudo. A gente fez a mentoria e eu abri para ela ver a nossa parte de cursos com relação às pessoas que procuraram e que não fizeram. E assim, gente, são milhares. A pessoa ficou chocada. Ela falou, meu Deus, mas quanta gente não fez? Entendeu? Então é isso. É realmente estar disposto a passar por esses e olha que bom. Olha o resultado que a gente tem, sabe? O quanto coisas boas vêm. Então, a gente tem que saber. E uma coisa, é importante você ter noção dos pontos que você pode melhorar. Vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que falou aqui, que eu mandei a carta e não tive resposta. Como você mandou essa carta? Talvez você não mandou essa carta do jeito que a pessoa recebeu.
Porque se você mandou mais de 50 cartas e ninguém nem disse que sim ou que não, as chances são que a pessoa nem recebeu essa carta do outro lado. Porque, por exemplo, uma coisa, só para vocês saberem, se você tiver feito uma lista de transmissão no WhatsApp, você sabia que a pessoa não recebe do outro lado, a não ser que ela te mande a mensagem primeiro? Então, se você fez uma lista de transmissão, as chances são que ela nem recebeu. Então, o que você tem que pensar? A forma de garantir... Vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática. Vocês sabiam que para esse evento gratuito do curso de hipnose transformacional acontecer, milhões de pessoas recebem a oportunidade de se inscreverem. Milhões. E dessas pessoas que recebem a oportunidade de se inscreverem, aqui em torno, olha que interessante isso, em torno de mais ou menos ali, vou colocar que mais ou menos 3 milhões e meio recebem a oportunidade. 1,5 milhão para na oportunidade. 1 milhão e pouco para na oportunidade e fica olhando para ela. Dessas, mais ou menos 35 mil pessoas deixam o contato falando, cara, eu vou estar lá no curso gratuito. Olha que louco isso. Gente, faz essa proporção, gente. Faz essa proporção, por favor. Entendeu? Para vocês entenderem. Aí o que acontece, Romane? A pessoa fala, quem trabalha, que eu tô falando de terapia, gente, porque no universo da advocacia é diferente. A gente tem normas, mas a gente pode sim informar. Então também não é, tem muitos meios. Mas aqui, falando da terapia, as pessoas falam, eu já tentei de tudo. Eu já mandei para 10 pessoas, eu já liguei em 10 empresas e todas foram não. Gente, isso aí tá dentro da métrica, entendeu? Tá normal. Não é, entendeu? E não é a questão. É o que. E você sempre fala isso, Romane. Não falem tentei, eu tô tentando, eu vou tentar fazer isso. Façam. Entendeu? Façam. É o que eu falei. Eu queria que vocês se comprometessem aqui. A nossa live tá acabando, eu queria que vocês se comprometessem a falar, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tomar essa atitude. E de preferência, gente, ia ser legal se vocês escrevessem o que vocês vão fazer. O Romane me ensinou isso. E escrever tem muito poder. Quando vocês escrevem aqui e falam, eu vou fazer isso, você se compromete com você mesmo. Você fala, não, agora eu vou fazer. Eu escrevi aquilo, eu assumi esse compromisso, eu vou fazer isso. Sabe? Então, e aí, tudo acontece 2 vezes. Quando você já fala, quando você vai fazer, você faz o negócio, primeiro você pensou. Depois fica muito mais fácil daquilo ser concretizado de verdade. Pessoal, gostaram? Estão gostando dessa live? Se sim, deixa o coraçãozinho. E lembra de uma coisa. Agora, assim que terminar a live, eu quero que vocês deixem um comentário com a decisão que você tomou aqui. Qual a ação que você pode tomar durante essa próxima semana? Algo que você pode realizar nesses próximos 10 dias. Que você, com certeza, já vai começar a entrar em ação nesses próximos 10 dias. Uma decisão que você se compromete com você. Deixa nos comentários por quê? Porque quando você se compromete publicamente, a sua chance de realizar aumenta. Porque se você colocou publicamente, mesmo que outra pessoa não te cobrar, você fica pensando, cara, eu falei que eu ia fazer. Se eu falei que eu ia fazer, nossa, é vergonhoso para mim não fazer. Fica mais fácil fazer. Fica mais fácil fazer. Você está potencializando a sua chance de realizar aquilo que você quer. Olha o que a Lorena falou. Eu vou aprender anúncio no Google. Olha que legal. Olha, foi maravilhoso. Qual o seu próximo nível? O próximo degrau de ação que você tem que colocar? Tem uma frase que eu criei essa frase. Inclusive a Lohane colocou lá na agenda, né? Eu amo essa frase. Essa frase, gente, ela tá na agenda da Ábreda. É a frase que eu mais falo. Em todos os cursos eu falo. Ela é a frase para mim que mais tem sentido. Sou apaixonada. E querem saber a frase, pessoal? Pra gente ir finalizando essa live aqui? Querem saber a frase? Ó, a Virgínia falou uma coisa, eu vou mandar mais cartas. Virgínia, não só mande mais cartas, mande de uma forma melhor. Comece a pensar a sua estratégia de aprimoração para que da próxima vez seja melhor. Lembra quando... Virgínia, e marca quantas cartas? Eu vou mandar mais 10 cartas, porque senão fica fácil de não fazer. Pessoal, então para caminhar para o final, a frase é a seguinte. Se as pessoas soubessem o poder que tem a ação, nenhum sonho deixaria de ser realizado. Olha a ficha caindo aí, pessoal. Olha as fichas caindo. Se as pessoas soubessem o poder que tem a ação, nenhum sonho deixaria de ser realizado. Então, coloca o seu sonho no papel, coloca o seu objetivo no papel.
Por exemplo, a Lorena hoje é uma das pessoas que, nossa, eu amo a Lorena demais. A Lorena é uma das pessoas que eu conheço que mais entendem de gestão de tráfego, de todas as pessoas que eu conheço. E sabe o que é o interessante? Quando ela começou, ela não tinha a menor noção. E ela falava, cara, é muito difícil fazer uma postagem no Facebook. E de repente ela começa a se desenvolver. Eu estou dando esse exemplo da Lorena, mas isso é a mesma coisa comigo. Vocês acham que quando eu dei minha primeira palestra, foi a melhor palestra do mundo? Vocês acham que eu não recebi um monte de não? Você acha que teve cliente que eu fui atender e eu também não me senti inseguro? Só que qual que é a diferença? Eu fui me desenvolvendo nesse processo. E sabe o que é uma coisa legal? Que entra e faz. E se possível, procura métodos para agilizar esse processo participando de cursos de treinamentos, que foi o que a Lohane fez. Por exemplo, Que eu faço. Que a Eu Lohane faço faz. sempre. Tem um curso de hipnose transformacional agora, do dia 24 ao dia 27. Para quem quiser, mais um ano de acompanhamento dentro do movimento transformacional, inclusive quem faz parte do movimento aí? Quem faz parte do movimento, coloca transformacional nos comentários. Eu quero honrar vocês. Transformacional, que eu faço. São os parceiros de missão do Instituto. Ou seja, quem faz parte do movimento transformacional? Essas pessoas recebem um conteúdo pontual todos os meses. Essas pessoas têm uma comunidade. Se elas quiserem, elas podem mandar lá, a gente ajuda tirando dúvidas, a equipe, o grupo se ajuda. É incrível. Pessoal, parceiros de missão, Patrícia aqui, ó, a Maiara, parceira de missão aqui, a Elizabeth, a Cleide, a Ana, o Bruno. Pessoal, obrigado a vocês, honro cada um de vocês, são parceiros de missão, a Consuelo aqui, a Deisa, o Elton, são todos parceiros de missão do Instituto. Então, olha que legal, essas pessoas entendem que quando tem um método fica muito mais rápido de poder realizar. Essas pessoas entendem que aos poucos, lembra dos 20 metros? Elas podem ligar o carro, andar os 20 metros. Só que quando você tem um GPS, por exemplo, que é um método, o GPS não vai andar o caminho para você, mas o GPS te ajuda a evitar de passar na estrada ruim. O GPS te ajuda a ter mais assertividade para chegar onde você quer chegar. Gente, Romani, e eu fico assim, porque, pessoal, eu falo isso, se eu tivesse pagado pro Romani 100 mil para eu ter uma mentoria com ele, eu já tinha lucro, já ia ter tido lucro. Muito lucro, graças a Deus, agora mais ainda. Mas assim, pessoal, é isso que eu falo. O Romani traz uma oportunidade única, sabe? De vocês terem contato com ele, com isso que ele fala. Dentro do movimento, vocês têm esse contato com ele. Entendeu? Gente, um insight, vocês não têm noção o valor que tem isso. Sabe, realmente, um insight, uma coisinha, sabe? Uma coisinha que o Romani fala, gente, muda tudo. Muda tudo. Ó, eu e o Luiz, gente, eu vou te falar assim, um dia teve uma... O Romani falou, não, talvez não isso, aquilo, talvez isso aqui, assim. A gente fez, a gente ganhou 20 mil reais de fazer aquilo ali, sabe? Uma coisinha. Então é isso que é o negócio. Esses insights, eles têm um valor e eles trazem um retorno pra gente, pessoal, que vocês têm, sabe, vocês têm que realmente saber aproveitar isso. Aproveitem o Romani, tá perto dele, é maravilhoso. Honrar vocês aqui. Pessoal, quero agradecer cada um de vocês. Está nos últimos segundos, apareceu o contador aqui para mim. Pessoal, tira uma foto aí, me marca a Lohane. Quem ainda não cadastrou para participar do curso completo, gratuito de hipnose transformacional, hipnose voltada também para o estilo de vida, para desenvolvimento e transformação, e para poder levar transformação para as outras pessoas, lá no link da bio tá o link para você se inscrever. Curso completo, denso, cheio de conteúdo. Se você gostou dessa live, segunda-feira, então, você vai se impressionar. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, o conteúdo tá incrível. E eu quero saber também por que valeu a pena essa live de hoje. Qual ação que você vai tomar? Coloca nos comentários. E eu vou colocar meu dedo aqui para vocês marcarem o meu nome. Coloca um lugar aí para marcar o seu também, Lohane. Tira uma foto aí pra gente junto fazer desse mundo um lugar melhor. Marca o Instagram da Lohane. Fala seu Instagram, Lohane. Meu Instagram é Lohane Martins Romani. Lohane Martins Romani, da Lohane. O meu, Romani Souza, vocês já sabem, marca aí, tá nos últimos segundos. Tô esperando ver as atividades de todo mundo, hein? Beleza, grande abraço e Lohane, te agradecer muito. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você quer falar aqui nesses últimos segundos? Gratidão. Só te agradecer. Muito obrigada, te amo muito. Obrigada sempre, Romaninho. Obrigada a todo mundo que participou.